Olá pessoal, agora vamos falar um pouco mais de componentes, só que dessa vez sobre algumas regrinhas do JSX em relação a agrupamento de componentes, né? Então a gente sabe que esse cara aqui, a maioria das coisas do React é componente. E esse cara aqui não é diferente. Esse texto aqui, ele é um componente que é reutilizado em vários locais. Mas a gente criou também um componente app aqui. Mas digamos que nesse componente eu quero passar dois componentes. Eu quero agrupar esse componente. A gente já conseguiu perceber que ele tá um erro de sintaxe, né? Porque o JSX ele não permite isso. Ou seja, ele permite a gente passar somente um único elemento, um único componente. Então, a gente precisa buscar uma maneira que a gente possa agrupar esses componentes, né? E fazer com que ele funcione. Mas como é que a gente pode fazer isso? Bom, uma maneira de fazer isso é com a view. Então a view vai nos permitir fazer isso. Então o que, é que a gente vai fazer aqui? Vou copiar isso aqui. Vamos mover aqui para cima, né? Então aqui a gente já consegue perceber que funcionou. Deu bom. É, o que seria a view assim? A view é semelhante como se fosse a div do HTML, né? Então ele vai servir como container para agrupar outros componentes. Porém, é, como ele é semelhante a uma div, né? Ele meio que coloca um container, mas eu não queria que tivesse isso. Eu quero uma maneira de agrupar os múltiplos elementos filho sem adicionar um container, né? Sem adicionar um DOM. Então, existe um outro cara? Existe. E é o Fragment. Então, é esse cara aqui que a gente pode utilizar. Então, em vez de a gente utilizar essa view, a gente pode utilizar o Fragment também, que vai estar a mesma coisa. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem, é só a gente tirar isso aqui e a gente pode colocar assim, ó, vazio, que também funciona. Então, não importa a maneira que você escolheu, se é utilizando fragment ou utilizando vazio mesmo, pessoal. Só a mesma coisa, como se você utilizasse o fragment aqui, se você retirar, então é bem tranquilo. Então, essa maneira aqui, tanto fragment e sem um fragmento, né, vazio, é uma maneira de a gente adicionar múltiplos elementos filo, né, sem adicionar ao DOM, um nó adicional, sem adicionar um container, né, como uma div ou algo do tipo. Então ele vai retornar uma lista de elementos diretamente. Então isso aqui é questão de custo, pessoal. Essa maneira aqui a gente não vai conseguir colocar algum tipo de estilo que a gente queira, que a gente vai ver futuramente que na view, se a gente colocar a view aqui, vou colocar aqui também, você vai perceber que ele vai ter um cara chamado style, onde a gente, esse cara é style. Então esse cara a gente vai poder adicionar aqui dentro alguns tipos de adicionar uma cor de fundo ou algo do tipo, tá? A gente vai ver isso futuramente, então não vou. O meu intuito é fazer mini aulas para que a gente possa absorver o máximo de conhecimento possível e você retornar nessas aulas se você precisar futuramente. Então aqui é uma maneira de agrupar o componente. Dessa maneira aqui, a gente não vai conseguir utilizar o style, né? A gente não vai conseguir colocar algumas cores, uma borda ou algo do tipo, dessa maneira aqui. Mas da outra maneira, o pavio a gente vai conseguir sim, tá bom? Então, essa é a aula sobre agrupamento de componente. Valeu!